Olá, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos com um debate. O debate do Gustavo Gaio Fato contra o Thiago Pavinato, aquele que perdeu o processo do Ian Neves, né? Que foi, na verdade, foi o motivo pelo qual a Jovem Pan perdeu um processo para o Ian Neves e foi condenado a pagar R$ 40 mil em indenização. E temos aqui o Thiago Pavinato, que é um conservador, um bolsonarista, foi demitido da Jovem Pan, mas está ali, acho que na Revista Oeste, se eu não me engano, que ele não trabalha. E do outro lado, representando nós, a classe trabalhadora, os comunistas, a vanguarda do proletariado, temos Gustavo Gaio Fato. Vamos ver como é que vai ser esse debate, né? Espero que os comunistas se deem bem. Estou aqui torcendo para isso, mas vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Então vamos aqui para a primeira, né, do Gustavo aqui para o Thiago, bloco de política, e o Gustavo trouxe a seguinte afirmativa. Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Nicolas Ferreira e outros representantes da direita vivem de pânico moral e não defendem os interesses concretos dos trabalhadores. E agora o Gustavo tem 2 minutos para argumentar o porquê que ele trouxe essa questão para o Thiago. Perfeito. Eu acho que essa questão ela é muito importante, especialmente porque nos últimos dias algumas máscaras caíram no Brasil, né? Eu acho que com essa movimentação que houve da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, com relação a esse movimento para o Trump, ficou muito evidente que aqueles que se dizem patriotas e defensores do Brasil, na verdade, estão tramando uma tramóia contra a soberania e a... Estão tramando uma tramóia. Ao vivo é foda mesmo, mas enfim, né? Mas é isso aí. É isso aí. Tá cada vez mais claro e essa questão da taxação do Brasil foi o que tirou, porque para quem ainda tinha dúvida, se alguém tinha dúvida, é bom que não tenha mais, porque todo esse rolê da taxação só mostra como o bolsonarismo não tem nada de patriota, né? Não tem nada de amor ao Brasil. Tem subserviência aos Estados Unidos. Tem amor à bandeira dos Estados Unidos, ao hino dos Estados Unidos, aos Estados Unidos, ao Donald Trump. Mas ao povo brasileiro e ao Brasil não tem nada. A autonomia nacional, né? Já que a gente está falando de um processo de chantagem que está acontecendo para que aconteça um processo de anistia pelo Bolsonaro e pelo escalão aí que está envolvido nos eventos do 8 de janeiro. Além disso, o trabalho desses representantes da direita também ficou muito marcado por serem defensores de um discurso de austeridade que defende uma melhor gestão do dinheiro público, ao mesmo tempo em que fazem privatizações que encarecem os custos que o Estado arca com esses serviços e também não se posicionam positivamente em favor da classe trabalhadora, como é o caso do Nicolas Ferreira, por exemplo, que sempre tenta dar uma ensaboada e escapar dessa questão. A gente pode falar também do processo de vendas a preço de banana. Qual questão? Eu acho que ele quis dizer sobre a questão do fim da escala 6x1. Imagino eu, né? Que eu não entendi o que... Se ele estava falando das privatizações, acho que o Nicolas fala que é a favor das privatizações, né? Eu acho que ele não tem receio quanto a isso. Das terras devolutas do estado de São Paulo, que o Tarcísio de Freitas fez para grandes latifundiários e grandes proprietários aqui, que estão aí envolvidos diretamente com o agronegócio. E a gente pode falar também, enfim, da própria posição que o Bolsonaro entregou, rifando os interesses nacionais, rifando a capacidade de soberania econômica brasileira, em nome do perdão do seu julgamento, enfim, desse processo que está sendo movido. Legal. Então agora o Thiago tem 5 minutos para responder a argumentação. Mano, tinha que ter usado 2 minutos. Tem 2 minutos, tem que usar os 2 minutos. Até porque 2 minutos é pouco pra falar, né? E eu tenho... foda que eu me considero muito prolixo, né? Então, realmente, pra mim, 2 minutos é foda. Mas, por exemplo, nas reuniões, né, de partido, assim, a gente tem tempo pra falar, né? Então, às vezes tem 2 minutos, tem 3 minutos, tem 5 minutos, né? E fazer esse exercício de conseguir não passar do tempo, de conseguir falar o que quer falar, né? E não desperdiçar tempo também, porque é isso, né? A gente tem que aprender a não desperdiçar tempo. Enfim, é importante a gente conseguir fazer esse exercício assim, né? Do Gustavo. Nós temos 9 argumentações aí, na verdade. Mas vamos lá. Bom, eu não acho o Tarcísio um grande político. Já começamos aí. Já começamos descobrindo que ele é do tipo do bolsonarismo que não gosta muito do Tarcísio. Se tu acompanha aqui o canal, tu viu que de vez em quando a gente fala sobre isso, né? Vimos depois da manifestação do Bolsonaro na Paulista, a última que teve, que uma parte do bolsonarismo estava criticando o Tarcísio porque o Tarcísio não era abertamente contra o STF. E aparentemente ele faz parte dessa fração do bolsonarismo.
Eu acredito que ele poderia ter feito melhores vendas. Assim como eu tenho certeza que ele fez maus negócios enquanto ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Por exemplo, a concessão das vias férreas brasileiras, ele conseguiu por um preço de X. O Renan Filho, que é o ministro atual, ele revogou a atualização das concessões pelo valor de 6 vezes X. Então, eu não vejo nada de extraordinário nesse político. E não vejo nada de extraordinário, até porque ele é um político que foi construído, forjado, moldado e eleito pelo Bolsonaro e não tem demonstrado a indignação que eu acho. Viu? Olha, ele vai falar do STF. Ser demonstrada por um político que foi construído, forjado e eleito pelo Bolsonaro. Quanto ao Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira é um bom nome, mas é muito novo, ele precisa amadurecer demais ainda e é claro que como um deputado isolado, aliás, um deputado isolado em Brasília não faz absolutamente nada. Se a gente pegar cada deputado isolado, a gente não vai extrair nenhuma gota para fazer. Bom, mas isolado ele não é, né? O PL é a maior bancada da Câmara. É o maior partido da Câmara. Como assim isolado? Tem nada de isolado. A maioria da Câmara é de direita. Grande parte é bolsonarista. Até porque nem todo mundo de direita é bolsonarista, né? Mas grande parte da direita é bolsonarista. E grande parte da direita na Câmara é bolsonarista. Do que você está falando, caro Pavinato? Em que mundo você está vivendo? É um sumo de laranja. Então, eu acabo me abstendo. Já quanto ao Romeu Zema, fez um bom trabalho em Minas Gerais, tenta se lançar como candidato viável a uma eleição presidencial nacional, mas, muito apesar do seu bom caráter, ele não é uma pessoa que apaixona, e eu confesso que eu não acompanho muito a política mineira de perto. Qual que tinha sido a afirmação mesmo? Que a direita não representa os interesses da classe trabalhadora? Ele deu o exemplo das pessoas, né? Dessas figuras da direita. É isso, né? Tá vendo que ele não consegue responder isso? Que ele já usou praticamente metade do tempo dele para fazer... Porque ele acha que ele tá no jornal que ele faz análise política, né? E aí ele só fala para as pessoas assim, nesse sentido assim, tipo, ah, não, o coisa é tal e tal e tal, fulano é de tal jeito, não sei o quê. Mas responder o porquê que a direita representa os interesses da classe trabalhadora, eu não tô vendo ele fazer. Mas tudo bem, ele ainda tem 3 minutos. Quanto ao Jair Bolsonaro, nós temos aqui uns pontos levantados, né? Discurso de austeridade. Bom, não foi só um discurso, houve de fato austeridade, porque dentro de uma década de 10 anos... Isso... Sim, houve tanta austeridade que o que aconteceu? Houve o congelamento do salário mínimo, né? Durante todo o governo Bolsonaro, o salário mínimo não aumentou para além da inflação, o reajuste não foi para além da inflação, ou seja, não houve aumento real do salário mínimo. Então as pessoas tiveram, na prática, o seu salário diminuído, né? Não só congelado, porque a gente tem que pensar que a inflação, a média da inflação, é uma quantidade absurda de produtos e serviços, depende daí também qual o índice de inflação, mas enfim, é uma junção de vários números, uma média, né? Então, por exemplo, o café subiu 15%, vamos supor que é isso, tá? No ano. E aí a moradia subiu 30%. Aí a gasolina subiu não sei quanto. Aí na média vai dar tipo 6%, 7%, 4%. Tá? Só que teve coisa que subiu 30%. O aumento do salário mínimo de acordo com a média da inflação não vai acompanhar esses 30% que subiu, entendeu? Então, apenas acompanhar a média da inflação vai fazer com que haja perda real do salário mínimo. Significa que a gente está ganhando menos dinheiro amanhã do que a gente ganhava ontem. E é o que a direita quer fazer de novo. O Armínio Fraga está falando isso. Tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. E aí, este senhor de idade, né, que usa que pinta o cabelo, mas eu não vou falar da aparência de ninguém, mas que fica aí pintando o cabelo, que esse cabelo é claramente pintado, né? Aí provavelmente vai defender algo parecido, se não falar diretamente nisso, porque é meio foda falar, né? Pra quem tá tentando defender a direita que o certo é congelar o salário mínimo.
Tem uns que fazem esse sincericídio, mas nem todo mundo é burro o suficiente para fazer isso. Ele vai falar, não, austeridade é bom. Austeridade que a gente precisa, austeridade foi o que o Bolsonaro fez, não sei o quê. Mas daí ele ignora o 2022, né, que o Bolsonaro despejou dinheiro do país, quebrou tetos, caralho, mas isso deixa quieto, né? Os bilhões gastos no último ano a gente deixa quieto. São números, ele foi o único presidente que entregou para um outro presidente um caixa superavitário. Não importa se pequeno ou grande, foi o único dentro de 10 anos. Quanto a privatizações, eu concordo com você. Ele falou muito em privatizações, mas eu concordo no sentido de dizer que ele fez pouca. Pô, aí eu te pergunto, para que serve dinheiro em caixa parado? Vamos ver esse argumento? Pô, a gente precisa de superávit fiscal, a gente precisa arrecadar mais do que a gente gasta. Beleza, por quê? Por que a gente precisa arrecadar mais do que a gente gasta? Por que a gente precisa ter dinheiro, entre aspas, parado? Por que a gente precisa ter um cofrinho do Estado? Se tem coisa para fazer. Pô, não tem que duplicar via BR, os caralho. Não tem que construir escola, não tem que construir moradia para o povo. Não tem que construir saneamento básico, que o país não tem. A gente não tem uma rede completa de saneamento básico nesse país em 2025. Pô, então a gente tem que gastar dinheiro para fazer isso. E a gente precisa contratar pessoas, né, que vão nos colocar à disposição a sua força de trabalho. A gente precisa comprar material para fazer essas coisas, máquina, né, coisas, instrumentos de trabalho, etc. E isso o governo precisa gastar. Então, por que ficar com o dinheiro guardado? Por que não botar o dinheiro onde ele deveria estar? Essa, para mim, é a principal falha, assim, desse argumento. Desse argumento da necessidade da austeridade fiscal. Mas ele deveria ter feito mais. Ele não conseguiu entregar todas as privatizações que ele queria. E se tem alguma coisa que me desaponta é que ele privatizou pouco. Não privatizou tanto quanto deveria ter privatizado, como deveria ter privatizado os Correios, e a gente vê a desgraça absoluta que são os Correios do Brasil, uma empresa monopolista que consegue ter um prejuízo. Quanto a... Tá, qual que é a desgraça? É só porque ela dá prejuízo? Ela dá prejuízo mesmo? Será que ela dá prejuízo? Enfim, eu não posso afirmar, mas tá, qual que é a desgraça? Eu não entendi. Monopólio do quê? Monopólio de carta? Porque entrega tem um monte de empresa que faz, né? Que monopólio é esse que tem um monte de empresas que concorrem? Ah, a empresa privada vai entregar a carta R para a justiça. Com que preço? A que preço que eles vão fazer isso? Pelo amor de Deus, cara. A classe trabalhadora, bom, nós tivemos uma reforma feita pelo Temer, que deveria ser aperfeiçoado, mas entre idas e vindas do TST e também quanto aos problemas decorrentes da Covid-19, por mais que se façam críticas quanto à posição científica de vacina ou não vacina, a ordem reinante, inclusive na imprensa majoritária, era: a economia a gente vê depois, fica-se em casa. Então eu não entro em aspectos econômicos em relação à geração de empregos, até mesmo porque nós tivemos quase 3 anos de paralisação do desenvolvimento da atividade econômica. De Tarcísio eu já falei. Quanto aqui ao trumpismo... Tá, e a reforma trabalhista? Não falou nada sobre a reforma trabalhista, né? Qual que é o ponto sobre a reforma trabalhista? O que o TST tem a ver com a reforma trabalhista? Aí, pelo amor de Deus. Né? E a tramóia contra a soberania, autonomia e chantagem, há que se fazer aqui uma reparação. É claro que o Bolsonaro sempre foi muito próximo a Donald Trump e as bandeiras que ele defendeu nos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro acabou importando coisas aqui para sua presidência no Brasil. Mas vale lembrar que em fevereiro de 2019, assim que ele assumiu a presidência, Donald Trump também tinha aumentado as tarifas, as barreiras tarifárias contra o Brasil, mas houve uma negociação e isso caiu. Agora, tramóia contra a soberania. Né? Primeiro, essa soberania ela é uma palavra que entrou muito em voga, entrou muito na moda, como é a palavra democracia. Nós falamos democracia... Soberania é moda. É moda. Não é uma necessidade. Né? Não é uma necessidade material do povo de poder escolher o destino do próprio país. De não ser espoliado por potências estrangeiras. Né? De não ser explorado pelos Estados Unidos ou pela China. Ou pela União Europeia, sei lá. Não, soberania é moda. Né? Moda.
Pelo amor de Deus, cara. Essa é a direita patriota. Essa é a direita patriota. Eles acham que soberania é moda. Para ser democracia, a maioria das pessoas não sabe o significado de democracia, nem o significado mais literal dentro da filologia do termo, quanto o significado moderno pós-Revolução Francesa ou mesmo pós-declaração de 1948 da ONU. O fato é que nós não sabemos o que é democracia, nós não sabemos o que é soberania. Nós usamos uma palavra... Então nos fale o que é democracia e o que é soberania, meu querido. E por que não se aplica... Qual que é o ponto, tá ligado? Democracia hoje para fazer aquilo que Marx dizia com a seguinte expressão. As coisas acontecem na história, primeiro como fato e depois como farsa. Acontece que o fascismo aconteceu na Itália a partir de Mussolini, foi irradiado para a Alemanha nazista, foi irradiado para a Espanha franquista, foi irradiado para Portugal salazarista, foi irradiado também para alguns países latino-americanos, a exemplo do Chile. E nós temos Brasil. Hoje o seguinte fato. O STF brasileiro, ele repete a história como farsa. Que história ele repete? A história do fascismo. Qual é a farsa? A farsa... Caralho, meteu essa, mano. Pô, ele meteu que STF igual Partido Nazista. Basicamente isso que ele tá falando. Que nós vivemos num totalitarismo. Que a gente vive num regime de exceção em que o Alexandre de Moraes é o grande vilão, o maior ditador de todos os tempos, né? O cabeça lustrosa não pode falar sobre ele, inclusive. Eu provavelmente vou preso, inclusive, porque eu chamei ele de cabeça lustrosa, né? Então tem que ter mais cuidado, inclusive, com o que eu falo, porque eu estou numa ditadura do Supremo Tribunal Federal. Cuidado com a ditadura. Para o fascismo de democracia. Que fascismo é esse que o STF ele promove hoje? É o fascismo salazarista do Estado Novo, em que existe um conselho de ministros, em que se revoga o texto de uma Constituição e vai se ditando os princípios e as regras que o país deve seguir de acordo com as vontades desse conselho de ministros. É uma coisa já acabou teu tempo já, irmão. Que acontece. E é uma farsa democrática porque não existe democracia sem um Estado de Direito. Tanto é que os portugueses eles falam Estado de Direito democrático. O Brasil tem uma corruptela e uma incorreção gramatical ao chamar esse Estado de Estado democrático de direito, quando em bom português o mais correto seria Estado. O bom português, o português de Portugal. Irmão, deixa, ó, ele é cachorro até pra Portugal, mano. Vira lata até pra Portugal. O cara não consegue ser patriota e falar, não, português brasileiro é brasileiro, não é o português de Portugal. A gente não fala rapariga, a gente fala menina, guria, moça. Quer falar rapariga, vá lá pra Portugal então, irmão. Sai desse país. Para de encher o saco. De direito democrático. Estado de direito democrático, ele mostra exatamente isso. Não é possível haver uma democracia sem um Estado de direito. O Estado de direito é o império da lei. A lei é aquilo que define um fato como proibido, como permitido, ou como obrigatório, ou até mesmo sancionável, através de uma lei estrita, escrita e anterior aos fatos, em que o judiciário, que é um poder técnico, ele pode julgar. E o que o STF tem feito no Brasil desde o ano de 2019 é aniquilar o Estado de direito. Como é que eu chego a essa conclusão? Lendo a lei brasileira. Qualquer brasileiro que saiba ler, e que não seja analfabeto funcional, porque o analfabeto funcional é aquele que consegue ler, mas não compreende o que leu, basta acessar o site planalto.gov.br, ler o texto da lei e ver que o STF ele não segue a lei brasileira. E dentro da construção da teoria do Estado, e vou citar aqui um fundador do Partido dos Trabalhadores, que é o Dalmo de Abreu da... Tá, o qual lei? Ele não falou ainda, eu pensei que ele ia citar a fonte, tá ligado? Ele falou, não, vai lá no coisa do Planalto e olha lá a lei. Olha lá, qual lei? Sim. Pelo amor de Deus. Quando ele define Estado, no livro dele, Teoria Geral do Estado, ele diz Estado é uma equação. Estado é igual território, povo, mais direito. Então, um Estado brasileiro, o Brasil é o território do Brasil, o povo brasileiro e o direito brasileiro. Logo, quando um poder... Logo, os Estados Unidos devem impor o seu direito aos Estados Unidos, ao Brasil. Que isso é o correto a se fazer, segundo o Pavinato. Mesmo que não político e técnico como o STF, ele aniquila o direito brasileiro, ele aniquila o Brasil. O direito brasileiro deve ser respeitado. E ele não vem. Um exemplo só para não ficar... Pô, e é um grande idealismo, né? Tipo, pô, não. Se não existe direito brasileiro, não existe Brasil. Como se não fosse justamente o contrário, né? Como se não fosse só existe o direito brasileiro, por que existe o Brasil? O idealismo é muito absurdo. Fica muito extenso. A Lei 9838, ela regula
os procedimentos criminais dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Superior Tribunal de Justiça. Essa lei, ela diz o seguinte: o Procurador-Geral de Justiça ele tem 5 dias contados a partir do recebimento do inquérito da Polícia Federal para apresentar uma denúncia ou não. 5 dias. Esse inquérito do golpe, ele teve o relatório enviado, disponibilizado para a PGR no dia 26 de novembro de 2024. Portanto, o prazo de 5 dias venceria em 3/12/24. E esta denúncia foi apresentada no dia 18 de fevereiro de 2025. Legal. Logo, esta afirmação, né, de tramóia, soberania e autonomia, a soberania do Estado e a soberania conforme o seu direito e o nosso direito não está sendo respeitado. Então, é uma questão, para mim, puramente jurídica. O Thiago acabou passando bem do tempo. Eu vou dar mais tempo pro Gustavo também poder fazer Ah, não, fica à vontade. a sua réplica, tá? A questão do tempo é que eu vejo muita gente aqui no chat também questionando os direitos do Gustavo. E é mais pra gente ter uma noção, pra gente poder seguir com todas as perguntas Não, dentro pelo do amor de tempo. Deus, não quero ferir o direito de ninguém, já basta Das o STF afirmativas. fazendo isso, você fica à vontade o tempo. Mas vamos tentar não fugir muito pra que a gente possa fazer todas as afirmativas de vocês. Gustavo, vamos lá então. Vamos te dar aqui mais 5 minutos aqui. Ia ser 3 a réplica, mas a gente aumentou pra 5 aqui pra você ter tempo também de Tá bom. se precisar de expressar. mais também, fica à vontade. Sim, Perfeito, claro. não? É só pra Tranquilo. gente manter aqui uma organização pra que a gente não saia daqui Exato, tão tarde, né? Não, Sabe o que me pega? Eu parei pra pensar agora aqui, né? Porque se for o que ele disse, que eu não sei se é, tudo bem, foi perdido um prazo processual, há possibilidade de pedir nulidade do processo por causa disso. Isso até é melhor pro Bolsonaro, então se isso realmente é verdade. Só que a questão é a seguinte. Percebo a hipocrisia desse maluco. O que ele tá falando, né? Ele tá falando, pô, se não existe Estado democrático de direito, ou seja, se a lei não é cumprida à risca, não existe democracia. E se o argumento é esse, eu falo, tudo bem, eu aceito o argumento. Só que aí eu pergunto, tá, mas a democracia, ela terminou só quando isso aconteceu com o Bolsonaro? Ou quando um juiz de primeiro grau que manda prender um jovem com pequena quantidade de droga, de maconha, por tráfico, porque era preto, porque era favelado, e deu prisão preventiva contra a lei, aí acabou o Estado democrático também? Ou só acaba o Estado democrático quando isso acontece com alguém rico? Quando acontece com o político, quando acontece com o Bolsonaro, quando acontece com a direita. Quando acontece com o pobre, aí continua existindo o Estado democrático, né? Porque o Estado democrático foi feito para tratar bem o rico. Percebe a hipocrisia, mesmo que supostamente ele tá certo na cabeça dele, no argumento dele, entendeu? Porque é simples. Ou nunca existiu o Estado democrático, então... Porque a justiça nunca foi imparcial, ela sempre foi parcial. Ela sempre protegeu uns mais e sempre puniu outros mais. Isso é evidente. Isso é a história do Brasil, literalmente. Então, ou a gente não tem desde nunca o Estado Democrático de Direito, ou o Estado Democrático de Direito só acaba quando atinge rico. E aí, se for a primeira opção... Aí, de fato, a gente vive numa ditadura. Mas que ditadura que a gente vive? Pô, muito simples. Quem é que é dono do Estado? Quem é que manda no Estado? Quem é que tem poder, poder econômico para comprar um deputado? Quem que pode comprar um senador? Quem pode financiar a campanha de um presidente da República ou de um deputado federal ou de um governador? Quem que o presidente da República vai sentar para conversar na hora de fazer sua política econômica? É com sindicalista? É com ruralista? É com professora? Ou é com os grandes empresários desse país? Pois é com os grandes empresários, não é? Ou seja, essa democracia, entre aspas, que eu não acho que para mim não tem nada de democrático, é, na verdade, uma ditadura. Sim, concordo, é uma ditadura. Mas de quem? Quem que é dono do poder? É a ditadura da burguesia. É de quem consegue financiar tudo isso.
é de quem consegue comprar bancada, comprar voto, quem consegue corromper político. É esses caras que são dono do Estado. Esses caras, sem estarem dentro do Estado, conseguem controlar o Estado. Enquanto isso, tá o Pavinato chorando por causa do Bolsonaro. Ai, perderam o prazo. Irmão, foda-se, o Bolsonaro já deveria estar preso, entendeu? Eles deveriam estar preso por causa da pandemia. Ele não deveria nem ter terminado a porcaria do mandato dele. Ele deveria ter sido preso já, há muito tempo. Queria começar dizendo que nos apontamentos que eu trouxe, né, enquanto o Pavinato estava respondendo, nenhum mérito com relação à situação da economia política dos trabalhadores foi tocada, né? Eu acho que a gente pode até posteriormente estender esse debate, essa crítica, por exemplo, à atuação do Supremo Tribunal Federal no contexto brasileiro, especialmente no que tange aquilo que é o mais importante e mais fundamental, que são os direitos dos trabalhadores no STF. Porque hoje a crítica majoritária que existe por parte da direita ao STF é uma crítica que é direcionada num sentido em que a gente vê uma disputa dentro dos setores da classe dominante. Então, o que eu acho que existe em curso hoje é uma ala da direita que tenta, de alguma maneira, ganhar um poder político hegemônico, consolidar um poder que a gente poderia chamar de uma ala mais bolsonarista, mais ligada ao Partido Fardado, por exemplo, e uma outra ala da burguesia brasileira que está atrelada a um poder jurídico mais consolidado nesse cenário, né? Mas eu acho que é importante a gente entender que a crítica realizada pela direita, num sentido geral, num sentido mais amplo, é uma crítica que é esvaziada de sentido político, porque ela não vai na questão central, que é o fato de que o STF é um conglomerado de sujeitos políticos, de, enfim, membros de uma classe que estão defendendo seus interesses. Então, Perfeito. E, inclusive, tá lá o Gilmar Mendes, ele sozinho, o Gilmar Mendes sozinho, suspendeu todos os processos trabalhistas em relação à uberização. Todos os processos. De pessoas que trabalhavam frio, entre aspas, como pessoa jurídica, né? Mas que, na verdade, era um trabalhador, só que era um trabalhador não registrado. Todos os processos desse tipo estão suspensos hoje por causa do Gilmar Mendes. O STF hoje está colocando em curso uma tentativa, né, de fazer uma nova reforma trabalhista, uma nova contra-reforma trabalhista, para retirar mais direitos ainda da classe trabalhadora. É isso que está acontecendo. O STF tem também um caráter de classe. E aí vem o Gustavo Garfato falou bem. Eles representam uma parcela da classe dominante que não é a mesma parcela do bolsonarismo, que é o agronegócio, né, que é uma parte da Faria Lima, são os reacionários. A parte mais progressista, entre aspas, que, entre aspas, acredita nos direitos humanos. Complicado. Do STF, por exemplo, a medida que interrompeu o pagamento do piso nacional da enfermagem, uma medida histórica, né, um movimento de luta muito importante e que foi atropelado. A gente viu o processo de suspensão de todas as relações de trabalho ligadas à pejotização, né, o que pode significar, no futuro muito breve, que a gente vai ver a legalização da pejotização e, portanto, a piora das condições objetivas de trabalho. Além, é claro, também da aprovação das leis das terceirizações e de outros tipos de benesses que a gente sabe que acontecem em certas camadas do alto funcionalismo público. Mas o que eu acho que é interessante também entender é que o Tarcísio, ele representa uma fatia dessa burguesia, ele representa uma fatia da classe dominante que não há como servir a dois senhores, né? Então, no momento em que ele expressa a sua solidariedade ao Bolsonaro pelos eventos causados pelo pronunciamento do Trump, ele logo volta atrás porque a burguesia paulista cobra a conta dele, já que São Paulo é um dos estados que mais exporta para os Estados Unidos, ainda que a economia brasileira não tenha a relação da economia brasileira com a economia americana já não seja a mesma de 20 anos atrás. São Paulo tem um ponto fundamental, e aí a burguesia paulista cobrou ele disso. E aí logo depois ele voltou atrás para tentar fazer a mediação, negociação, o que ele acabou não conseguindo. O Nicolas Pavinato, ele não é uma voz isolada do Congresso Nacional. Ele não é uma voz isolada porque o PL tem uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Inclusive, é uma das bancadas que está votando vários projetos que atacaram direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Condições de acesso, estão atrelados a um programa de defesa também da austeridade, das privatizações, das entregas das riquezas nacionais, né? Das riquezas estratégicas. Tanto que saiu do Bolsonaro o plano de privatização da Eletrobras.
Eletrobras. Então, se a gente está falando de uma privatização da Eletrobras, a gente está falando da transformação de um setor estratégico, que é a eletricidade, né? O estúdio aqui, a transmissão que vocês estão vendo, tudo que vocês estão fazendo agora precisa dessa eletricidade, e isso vai ser transformado em mercadoria, como a gente falou no nosso programa, né? Isso vai acabar levando a uma relação de produção de lucro. Olha como é a energia elétrica privada aqui em São Paulo, né? Como são várias experiências que a gente comentou. Olha como é que tá aqui no Rio Grande do Sul, depois que o Eduardo Leite entregou a CE. Metade dos trabalhadores foram demitidos, o serviço piorou, o serviço está mais caro, e a única pessoa feliz com isso é o dono, o cara, as pessoas que compraram as ações da empresa. Eles são as únicas pessoas felizes com isso. E o Eduardo Leite, né? Que provavelmente ganhou um ótimo dinheiro para sua campanha eleitoral para a reeleição do governo do estado depois que fez isso. Desses mesmos que compraram a CE, né? Então, eu acho que é muito significativo, porque esse caixa superavitário que foi depositado na conta do Brasil foi um caixa superavitário que serviu para poder pagar serviço da dívida pública, algo que está continuando e se aprofundando ainda mais no governo Lula 3. Perfeitamente. Para a gente poder entender também que algumas críticas são direcionadas à economia política. E só para fazer um comentário muito breve a respeito da questão dos Correios, o United States Postal Service é uma empresa estatal dos Estados Unidos, que é a empresa responsável por fazer essa transferência de logística dentro do território dos Estados Unidos. É uma empresa que historicamente dá prejuízo nas contas. E por que os Estados Unidos mantêm essa empresa? Porque é absolutamente estratégico para um plano de economia soberano, autônomo, de um país de dimensões continentais como é o Brasil, ter uma empresa de logística. Porque uma empresa como a Amazon ou uma empresa de entrega, qualquer ela que seja, muitas vezes não vai ver como lucrativo entregar uma encomenda em São Jesus do Bom Pirapora, porque não tem um fluxo de atividade muito grande lá. Perfeito. Fora que os Correios também são muito importantes, porque eles ajudam a fazer o transporte de vários materiais, né? Desde materiais de saúde, materiais de entrega, de comércio, de indústria. E aí, qual que é a garantia de que um processo de privatização vai melhorar essa situação? Não vai, né? A gente está vendo a história se repetir, né? Primeiro como tragédia e depois como farsa. Porque é sempre esse mesmo papo. Vai privatizar, vai melhorar e as coisas vão ser boas. A gente falou, o marco do saneamento, que foi aprovado alguns anos atrás, que previa a implementação do saneamento básico e do serviço de água no Brasil todo, que estava marcado para 2033, teve o seu período estendido para 2070. E o nome disso não é eficiência. 70, é o contrário. O nome disso é paralisação da atividade. Então, se os Correios passarem por isso, 40 a gente vai ver anos a mais. mais uma riqueza estratégica brasileira, mais um setor estratégico ser entregue a preço de banana para uma empresa estrangeira, porque vai ter alguma coisa com negócio de empresários brasileiros também. Perfeito. E isso vai comprometer não só as entregas, as comprinhas, né, as blusinhas da Shein, mas vai comprometer também um serviço de logística e de conexão de mais de 5 mil municípios, que é o que hoje o Brasil tem. Legal, Gustavo. O Thiago Eu passei tem... também do ponto, desculpa. Não tem problema. Perdão. Vamos tentar A só questão se é que atentar. a cada colocação a gente tem de 7 a 9 pontos levantados. Sim. Não é uma afirmação, são 7 a 9. Por exemplo, o marco do saneamento básico foi feito no governo anterior e foi atrasado para daqui a 70 anos pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Soltamos a tréplica já, tá? Exato. Pavinato. 2 minutos aí pro Thiago. Ele foi mudado por decreto presidencial e o Brasil continua sendo um país com mais de 50% da população não atendida por água e esgoto tratado, o que é uma vergonha. O que é... E o que o Bolsonaro fez para resolver isso? Ah, foi o governo Lula fez não sei o quê. É uma bosta, é isso aí. Tá cheio a maioria dos ministérios, tudo ministério de direita. A Frente Ampla, que ganhou o governo em 2022, é uma frente de direita. Ele pode ser liderado pelo rosto do Lula, né? Ele pode ser o presidente, a figura principal. Agora, o governo não é do PT. O governo não é do Partido dos Trabalhadores. Não é nem da Federação PT, PCdoB e Rede, eu acho, sei lá. É da Frente Ampla. E aí a Frente Ampla vem MDB, vem PP, vem União Brasil, vem não sei mais o quê. E essa gente é o quê? Esse pessoal é o quê? Tu acha que eles defendem o direito da classe trabalhadora? Eles defendem os direitos do nosso povo? Não defende, óbvio que não. E é óbvio que eles vão botar 40 anos pra frente. É algo totalmente desumano. Nos Estados Unidos nós temos o Postal Office, mas ele não é um monopólio. A diferença do Brasil é que o Correio consegue ser deficitário sendo um monopólio da entrega no Brasil. Não é monopólio. Não, claro que não. E empresa de logística... Gente, o que é a Amazon? O que são as outras empresas que fazem entrega de mercadoria? Entrega de comprinha da Shein, do Mercado Livre, não sei mais o que. Gente, tem nada de monopólio nisso. Ele é um monopólio de correspondência.
de carta com aviso de recebimento. Esse tipo de coisa é monopólio mesmo. Mas agora, o grosso que é entrega de mercadoria, não é monopólio. Encomenda que chega, ela tem que passar necessariamente por uma sede do Correio para fazer a análise alfandegária de tarifação, importações e exportações. É algo que depois pode ser entregue a uma particular, mas no grosso ela é monopolista, ela centraliza todas as entregas no Brasil. É claro que nós temos os varejistas hoje e atacadistas que fazem entrega direta, mas tudo que vem do exterior tem que passar necessário e obrigatoriamente pelos Correios. Quando nós falamos de riquezas estratégicas do Brasil, ora, o que o Brasil tem feito hoje, entregando para a China toda a exploração de minérios que podem ser muito úteis para daqui a alguns anos, é algo vergonhoso, é algo que seria proibido. Quando a gente fala... Perfeitamente. O que o governo Bolsonaro fez sobre isso? Sim, nós somos explorados tanto pelos Estados Unidos quanto pela China. Não há dúvida. Ambos são países imperialistas, em formas diferentes, né? O conteúdo é diferente, mas continua sendo imperialista. Continua sendo um país de capitalismo avançado, que exporta capitais, que faz empréstimo a juros. É isso aí. Sim, eles estão comprando porto, eles estão comprando terra no Brasil, é isso aí. Agora, se a propriedade privada fizesse parte do Estado operário, se a gente não tivesse propriedade privada dos meios de produção, propriedade privada da terra, isso não aconteceria. Do PL no Congresso, eu não digo PL. O PL sempre foi um partido de centrão. O PL é um partido do Valdemar Costa Neto. Então eu não digo direita e esquerda, eu não vejo uma... não é nem de direita nem de esquerda. O PT é de esquerda, agora o PL não é de direita. O PL é centrão, sabe? Ele fica ali dentro, no centro. Naquele centro, assim. O que isso quer dizer, cara? Olha como ele te tenta tirar o corpo da direita. Da direita, é absurdo isso. Porque ele acabou de falar, não, porque o Nicolas Ferreira é legal, mas ele precisa, né, se desenvolver, amadurecer, né, papapá. Mas é um bom quadro da direita. Mas o PL não é um partido de direita. Não é só porque é o partido do Bolsonaro, onde ele foi do qual ele foi presidente, foi candidato à presidência, na verdade. Não é só por causa disso que é um partido de direita, é um partido de centrão. E o centrão é o que, senão um conglomerado de partido e político de direita? Literalmente isso que é o centrão. Não tem nada de centro. É tudo direita. Separação ideológica ali. Quanto à burguesia paulista, que mais exporta para os Estados Unidos é a burguesia do Centro-Oeste. Né? Essa é a questão do agro. Eles são os que mais exportam. Tanto a burguesia paulista que mais entrega para os Estados Unidos é a da laranja, né? Mas a de carne e soja nós vamos para o Centro-Oeste. Agora, quanto ao STF, você acaba concordando comigo que o STF ele acaba se atropelando o poder legislativo. E o STF ele ocupa funções que não cabem a ele. Críticas ao Tarcísio, eu vou acompanhar você, porque eu não sou nenhum fã do Tarcísio. Agora, quanto a direitos no STF, o STF ele não tem que legislar sobre nenhum tema. O STF ele tem que falar sobre constitucionalidade ou não. Acontece que existe um campo muito amplo no Brasil de quem pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade e a gente acaba fazendo um novo parlamento dentro do STF. Então muda a Constituição, então, cara. Semana ele chegou a dizer luta para mudar a Constituição, constitucional ou não vetar o aumento de IOF, que é uma coisa absolutamente impensável. O que acontece no Brasil é que nós não temos um parlamento, nós temos um parlamento de merda. Nós temos 513 vagabundos. Se salvarem meia dúzia se salva. Pô, mas eles não são de direita, cara. A maioria é de direita, eles são vagabundos, então a direita é vagabunda. Olha a contradição desse cara, mano. Salvam. E eu não gostaria de dizer o nome de quem são eles. Mas o Brasil não tem um parlamento. O Brasil tem hoje um Estado novo com um Conselho de Ministros ditatoriais. Não, o Brasil tem um parlamento com uma grande capacidade orçamentária, porque roubou parte do orçamento, inclusive do executivo, né, senhor Arthur Lira e o seu orçamento secreto. O poder econômico que tem o deputado hoje é absurdamente maior do que há 10 anos atrás, por causa do orçamento secreto, as emendas impositivas. Pô, esses caras colocam os que são amigos, né, do Lira, do Hugo Mota, etc. Pô, esses caras têm muito dinheiro do orçamento secreto para mandar para a base. E o Nicolas Ferreira, inclusive, é um deles, hein, que fica mandando milhões de reais para cidadezinha desse tamanhozinho assim. Para que será, né?
que é o Supremo Tribunal Federal, que de Supremo não tem nada, porque ele é composto, na sua maioria, eu posso falar até 9 de 11 ministros, sem nenhum saber jurídico. Vamos para a próxima, então, aqui a próxima afirmação, pessoal? Pra gente... Tá. Cansei. Não vai mais do que isso, infelizmente. Mas, enfim, se você chegou aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui o que você tá achando desse debate aí. Se tu gostou, escreve aí, quero que reaja mais ao debate, que aí eu faço um vídeo continuando esse debate. Mas é isso então, gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Valeu e um abraço.